Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma disciplina da Escola de Treinamento para o Serviço Cristão, da Sercris. Nossa nova disciplina, vamos estudar o profeta Isaías, no Velho Testamento. Antes de falarmos um pouco sobre o profeta Isaías, antes de falarmos um pouco sobre o livro do profeta Isaías, quero convidar você a pensar um pouco o que é um profeta em si, né? Então, o primeiro ponto que podemos pensar é qual era a função de um profeta, ou quem eram os profetas no Velho Testamento. Então, pensando em Velho Testamento, né, podemos dizer que antes de mais nada, os profetas eram pessoas normais. O que eu chamo de pessoa normal? O profeta era uma pessoa assim como você, como eu, como nós, que eles tinham as suas fraquezas, as suas limitações. Assim como os apóstolos do Novo Testamento, os profetas não eram superdotados, não eram pessoas que tinham um dom sobrenatural. Na verdade, eram homens que foram chamados por Deus. Então, esses homens foram convidados, chamados por Deus, para exercerem, né, uma atividade na obra de Deus. E esses homens se consagraram, aceitaram, acolheram o chamado de Deus, e com isso, esses homens foram usados por Deus. Podemos dizer que esses homens foram inspirados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, e por isso eles foram usados poderosamente. Esses homens tinham uma função muito parecida com a função dos sacerdotes, né? A diferença entre um profeta e um sacerdote é que o profeta era alguém que Deus falava com o profeta e o profeta falava com o homem. Enquanto a função do sacerdote era o processo inverso. Era o homem chegava até um sacerdote, levava, por exemplo, um sacrifício, e aí o sacerdote oferecia aquele sacrifício a Deus. Então, enquanto a função do profeta era ser um instrumento entre Deus e os homens, o sacerdote era um instrumento entre os homens e Deus. Um exemplo de um texto que fala sobre profeta, né, é em Êxodo, capítulo 4, versículo 14, começa dizendo o seguinte: Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Versículo 16. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então, uma definição de profeta na Bíblia é um porta-voz de Deus para com o povo, um porta-voz de Deus para com o homem. Então, o profeta é alguém que ouve a Deus e instrui o homem de como o homem deve proceder. Os profetas surgiram nas Escrituras, os profetas vão surgir na Bíblia após o livro de Juízes, ou após o período que a gente chama de Juízes. Porque, na verdade, uma grande função do profeta é ser um instrumento entre Deus e o rei. Então, depois que a gente passa o período dos juízes e começa o período que a gente chama de monarquia, ou o período do reino, Deus vai começar a usar homens para alertar os reis. Se eles estão procedendo de forma errada diante de Deus, eles vão ser repreendidos por Deus,
através dos profetas. O primeiro profeta que aparece na Bíblia é Samuel. Samuel era um juiz, era alguém que estava legislando entre as tribos de Israel, e ele foi usado por Deus quando o povo deixou de seguir os juízes e começaram a seguir um rei. Samuel, então, foi o último juiz e o primeiro profeta. Alguns vão falar, mas Moisés era um profeta. A Bíblia chega a usar a expressão profeta para Moisés. Mas de uma forma, vamos dizer, mais técnica, de uma forma mais formal, os profetas são homens que Deus começou a levantar no período do Reino Unido e principalmente no Reino Dividido, no período da monarquia. Uma das principais funções de um profeta, como eu já disse, era mostrar se o povo ou se o rei estava cumprindo Deuteronômio capítulo 28. Deus já havia falado através de Moisés que se o povo fosse obediente a Deus, se o povo obedecesse a Deus, o povo seria abençoado. Porém, se o povo desobedecesse a Deus, se o povo não obedecesse à vontade de Deus, às leis de Deus, os decretos que Deus havia dado para o povo obedecer, o povo iria sofrer as consequências da desobediência, que muitas vezes seria a própria morte física do povo. E Deus então vai fazer com que os profetas estejam sempre alertando os reis e o povo se estão cumprindo Deuteronômio capítulo 28, se eles estão sendo obedientes, por isso eles estão sendo abençoados, ou se eles estão sendo desobedientes, e aí a Bíblia explica o porquê de eles estarem sofrendo. A função primária, como eu já disse, dos profetas não era falar diretamente com o povo, mas falar diretamente com os reis. Então a gente vai ver muitos profetas na Bíblia, como Isaías, por exemplo, né? O próprio Isaías que a gente vai estar estudando, ele é um profeta palaciano. Ele sempre está dentro do palácio conversando com os reis, né? Conversando com os reis, alertando os reis se eles estão se afastando de Deus. Porque se o rei começasse a desobedecer a Deus, o povo sofreria as consequências da desobediência. Se o rei começasse a fazer o que Deus proíbe, não só o rei ia começar a cair em pecado, mas a própria nação iria cair em pecado. Por isso Deus alerta em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 19, Deus deu uma série de alertas. Deus deu um alerta para o povo que quando eles tivessem reis que governassem eles teriam que tomar cuidado em quem eles iriam nomear como rei, porque se esse rei obedecesse a Deus, o povo seria abençoado. Se o rei desobedecesse a Deus, o povo sofreria todas as consequências. Então, Deuteronômio capítulo 17, por exemplo, versículo 18, falando do rei, fala: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Então, o rei precisava ter uma cópia dos livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros da lei, a Torá, o Pentateuco judaico. Deus ordenou que os reis tivessem uma cópia dos livros da lei. E versículo 19, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Então, era a função dos profetas estarem sempre lembrando o rei da importância que os reis tinham de obedecer aos decretos de Deus, aos mandamentos de Deus, para que o rei não fosse amaldiçoado e o povo também não sofresse as consequências de
abandonarem a Deus, desobedecerem a Deus, ok? Uma pergunta, pensa aí, todas as profecias feitas por Deus no Velho Testamento foram cumpridas? Será que tudo que Deus prometeu que o povo iria receber de bênção ou de maldição? Será que tudo que foi prometido por Deus, todas as profecias feitas por Deus no Velho Testamento foram cumpridas? Não. Como assim? Você está querendo dizer então que Deus não cumpriu as suas promessas? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nem todas as profecias que Deus fez foram cumpridas, porque Deus fez muitas profecias que podemos chamar de condicionais. Ou seja, exigia uma condição. Se o povo fizesse alguma coisa, Deus faria isso. Se o povo fizesse outra coisa, Deus faria outra coisa. Por exemplo, a gente viu lá que obediência era igual a bênção. Então, para o povo receber bênçãos de Deus, eles precisavam ser obedientes. Desobediência era igual a punição, a maldições, a morte. Se o povo fosse infiel a Deus, Deus não daria todas as bênçãos prometidas, porque o povo não estaria merecendo. Um exemplo de uma promessa condicional de Deus é quando Deus manda o profeta Jonas ir na cidade de Nínive, na Assíria, na Mesopotâmia, e Jonas começa a anunciar que a cidade seria destruída. E no final da mensagem de Jonas, Nínive foi destruída? O povo foi punido por Deus? Não. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram. Eles clamaram a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, vestiram roupas de saco, jogaram cinza nos seus corpos, demonstraram para Deus arrependimento. Então, Deus não destruiu Nínive, como disse que iria fazer, porque o povo se arrependeu. Então, por outro lado, os próprios assírios foram usados por Deus para destruírem, para punir as tribos de Israel, as tribos do norte. Por quê? Porque eles não se arrependeram, como os ninivitas tinham se arrependido. E a consequência disso é que as tribos do norte foram punidas por Deus. Então, quando eu digo que nem todas as profecias de Deus foram cumpridas, eu estou querendo dizer que os profetas falavam com o povo das coisas que estavam acontecendo naquele momento. E se naquele momento o povo ouvisse a Deus, o povo se arrependesse, num futuro próximo deles, eles não seriam punidos. Deus iria perdoar o povo e não puni-los. Se eles não se arrependessem, seriam punidos. Pensando nesse ponto que eu estou dizendo agora, nem todas as profecias, às vezes quando a gente pensa, o que é uma profecia? O profeta está falando de coisas que vai acontecer daqui a 1000 anos. Muitas vezes quando a gente ouve a palavra profeta, ou quando a gente ouve a palavra profecia, a gente pensa em alguma coisa que vai acontecer daqui a muito tempo. Porém, isso não é verdade. Quase tudo que os profetas falaram para o povo eram coisas que eles estavam vivendo naquele momento. Algumas coisas, algumas lições iriam acontecer num futuro muito próximo do povo. E raramente os profetas falaram de coisas que iriam acontecer num futuro muito distante. Existe algo chamado a perspectiva profética. Então, os profetas muitas vezes falaram para o povo das coisas que estavam acontecendo naquele presente. Por exemplo, a gente vai ver o livro de Isaías repreendendo as nações de Israel, dizendo, vocês, nesse exato momento, vocês estão vivendo em pecado. Nesse exato momento, vocês estão
adorando deuses pagãos, estão cometendo injustiça social, vocês estão menosprezando os órfãos, as viúvas, vocês estão fazendo tudo aquilo que Deus pediu para vocês não imitarem dos povos pagãos. Então, os profetas estavam falando do momento, do presente dos seus ouvintes. Só que Isaías vai falar, se vocês não se arrependerem, num futuro muito próximo, vocês vão ser destruídos. E passa 20 anos e o povo de Israel é punido por Deus. Os assírios entram nas tribos do norte, destroem Israel, levam os israelitas como escravos para a Síria, para Mesopotâmia. Então, Deus pregou no presente e num futuro muito próximo deles, menos de 30 anos depois, as profecias de Isaías aconteceram. Porém, nós vamos ler em Isaías profecias que foram acontecer 700 anos depois de Isaías. Isaías vai falar profecias fantásticas sobre a vinda do Messias. Então, vamos ler Isaías 53, por exemplo, onde Isaías dá detalhes de como seria a morte de Jesus na cruz, como o Messias iria sofrer. Então, nós vemos os profetas falando para o presente, para um futuro próximo e para um futuro distante. Então, nem sempre as profecias só se referem ao futuro ou ao presente. Às vezes é para algo intermediário, tá bom? Então isso é importante a gente também entender, estudando os livros dos profetas e, no nosso caso, estudando o livro do profeta Isaías. Quem foi Isaías, o autor do livro? Então, se você ler Isaías capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai chamar Isaías de filho de Amós, né? Então, muitos consideram Isaías o maior profeta do Velho Testamento. Muitos consideram Isaías um dos maiores profetas do Velho Testamento. O nome Isaías quer dizer o Senhor salva, ou ainda a salvação vem do Senhor, que tem tudo a ver com a mensagem de Isaías, né? Isaías vai pedir para o povo se arrepender para ser salvo por Deus. Se o povo não se arrependeu e foi punido, aí é o problema do povo, que, como a gente falou, de forma condicional, não ouviram a Deus. Isaías era casado e teve pelo menos 2 filhos. Se você ler os capítulos 7, versículo 3, capítulo 8, versículo 3, vemos que Isaías era casado e teve pelo menos 2 filhos citados no livro de Isaías. Queria falar de um outro assunto importante entendemos no livro de Isaías. O livro de Isaías, ele contém 66 capítulos. Porém, existe uma grande polêmica em relação ao livro do Isaías. Muitos estudiosos, né, lá pelo ano 1700, 1800 da nossa era, né, estudando o livro de Isaías, começaram a dividir Isaías em 2 partes. Primeiro do capítulo 1 ao capítulo 1 ao capítulo 39, e depois do capítulo 40 ao capítulo 66. E começaram a dizer, esses primeiros 39 capítulos aqui foi escrito pelo profeta Isaías. Mas os capítulos 46 a 66 não foi Isaías que escreveu, foi um outro autor. Ou você vai encontrar pessoas falando, alguns estudiosos, alguns teólogos, falando exatamente o contrário. Olha, Isaías pode ter escrito de 40 a 66, mas se Isaías escreveu a segunda parte do livro, a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 39, não foi Isaías, foi um outro autor. Por quê? Por que pessoas têm tantas dúvidas de que Isaías possa ter escrito os 66 capítulos? O livro de Isaías, como temos na nossa Bíblia, ele é todo de Isaías. Por que surgiram dúvidas assim? Porque exatamente nessas 2 partes do livro de Isaías,
nós encontramos dois assuntos diferentes. Nós vamos estar estudando o livro de Isaías e você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 39, o livro de Isaías fala muito de condenação. Isaías é bastante duro com as nações de Israel, e não só com as nações de Israel, não só com Israel, não só com Judá, mas também com nações pagãs em volta de Israel, com os amonitas, com os moabitas, com os filisteus, com os assírios, com os babilônicos. Então, se você ler os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, Isaías realmente é bastante duro, fala muito de condenação. Um exemplo disso é já no capítulo 1, versículo 4. Olha, acompanha comigo Isaías capítulo 1, versículo 4. Isaías diz assim: "Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e nem tomam conhecimento da causa da viúva." Palavras duras, né? Versículo 24, ainda do capítulo 1. "Por isso o soberano, o rei dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas." Você já leu palavras duras assim na Bíblia? Pois é, Isaías tem bastante delas. Se você ler, né, todos os primeiros 39 capítulos de Isaías, você vai ver que essa primeira parte do livro de Isaías está cheio de condenação. Isaías está toda hora condenando a atitude do povo. Toda hora Isaías está repreendendo o comportamento do povo de Deus. E aí, né, quando vamos para a segunda parte do livro, quando você abre no capítulo 40 e começa a ler os capítulos 40, 41, até o capítulo 66, parece realmente um outro autor, um outro livro até, porque aí você começa a só ler sobre consolação. Você começa a ler palavras de conforto, de consolação. Eu não estou dizendo que não tem consolação na primeira parte de Isaías e não tem condenação na segunda parte de Isaías. Você vai encontrar condenação e consolo em todo o livro, mas principalmente os primeiros 39 capítulos de Isaías falam de forma dura contra o pecado do povo. E a segunda parte do livro, enquanto a segunda parte dos capítulos 40 a 66, parece que o autor muda completamente de postura e começa a falar da misericórdia de Deus. Começa a falar de forma mais branda, mais passiva. Por exemplo, Isaías capítulo 43, versículo 1 fala assim: "Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você." Que mudança de postura, né? Que mudança de palavras. Estávamos ouvindo palavras duras e agora palavras de consolação.
Por que isso acontece? Por que existe essa diferença de temas dos primeiros 39 capítulos para o capítulo 40 a 66? A gente vai ver isso com calma dentro do curso, mas o que eu posso adiantar para você é que nos primeiros 39 capítulos, Isaías estava falando com Israel antes da queda de Israel, antes de Samaria ser destruída. E Isaías também está alertando as nações do sul, as tribos do sul, para não caírem em pecado. Então ele está sendo o mais duro possível, dando a última chance de uma forma muito dura, fazer o povo abandonar o pecado e se voltar para Deus para não serem punidas. Mas isso não adianta. O povo se afasta de Deus, o povo cai em pecado. E por causa disso, o povo é levado como escravo para a Síria. E agora, a partir do capítulo 40, que o povo já está vivendo como escravo, Isaías no livro está falando como se o povo já fosse escravo lá na Babilônia também, as tribos do sul, como se já fossem escravos na Babilônia. Então agora Isaías começa a consolar. Não adianta mais chutar cachorro morto. Não adianta mais ficar condenando quem já está vivendo como escravo num povo pagão. E agora, então, Isaías começa a falar de consolo e começa a prometer para os leitores da época de Isaías e para nós, hoje, que o Messias viria ao mundo cumprindo a vontade de Deus. Começa a falar da vinda do Messias. A gente vai ver tudo isso com bastante calma, estudando o livro de Isaías, tá bom? Um outro assunto que eu quero concluir é sobre a data, né? Qual é a data que foi escrita? Então, podemos datar o período do livro de Isaías como sendo entre 740 a 701 antes de Cristo. Então a gente geralmente arredonda, né? Fala, olha, o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Na verdade, em 740, o que era 12 tribos de Israel está dividido agora em dois reinos: o reino de Israel e o reino de Judá. O que antes eram 12 tribos, agora nós temos 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, Judá e Simeão. E nós temos 2 capitais, Samaria, a cidade de Samaria aqui, como capital de Israel, e Jerusalém como capital de Judá. Então, o que durante o reino de Saul, de Davi e de Salomão eles reinaram sobre 12 tribos. Agora, na época de Isaías, os reis estão reinando, um rei reinando para 10 tribos do norte e outro rei reinando para 2 tribos no sul. Então, Isaías vai falar para esses reis. Então, fazendo um pequeno resumo aqui do que vamos estar estudando nos próximos capítulos de Isaías, por exemplo, do capítulo 1 ao 39, que fala mais sobre condenação. Em 735, a Síria e Israel, ou seja, as tribos do norte, atacaram a tribo do sul, atacaram Jerusalém, e para tentar forçar o rei de Judá, o rei Acás, a lutar contra os assírios, né? Mais para frente, isso vai levar que alguns anos depois, em 722, os assírios, como eu já falei, né, vão atacar as tribos do norte e Israel vai ser derrotado. As 10 tribos de Israel são levados como escravos para a terra da Mesopotâmia. E depois disso, só fica as tribos do sul. Só fica o que a gente chama de as tribos de Judá. O rei Ezequias é um grande rei. É um rei que está reinando nas tribos de Judá. E o rei Ezequias adoece. Nós vamos ver que em 703, Deus concede mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. A gente vai ver isso no capítulo 38 de Isaías. Ainda pensando um pouquinho nessa parte dos capítulos 1 a 39,
Em 701, o rei Senaqueribe, rei assírio, tentou destruir Judá. Ele já tinha destruído em 722 as tribos do norte. Agora ele tentou destruir as tribos do sul, de Judá. Mas foi punido por Deus. Ele não conseguiu conquistar Judá. Ele conquistou 46 cidades de Judá, mas não conquistou Jerusalém. E Deus protegeu Judá. E da noite para o dia, 185 mil soldados assírios morreram. E com isso eles voltaram para a Síria. E Deus protegeu em 701 a destruição das tribos do sul. Deus protegeu a destruição de Jerusalém. Mas como o povo continuou vivendo em pecado, Isaías vai profetizar a queda de Jerusalém, não pelos assírios, mas pelos babilônicos, num futuro próximo. Aquilo que eu já falei. Né? Então, na época de Isaías, ele vê a queda de Israel, a queda das tribos do norte, e ele profetiza num futuro próximo a queda das tribos do sul, no capítulo 39 de Isaías. E, então, com isso, podemos concluir que o livro compreende esse período entre 740 a 701 a.C. Então, tudo isso que eu falei para vocês, vamos estar estudando com calma nas próximas lições. Então, a partir de 722, né, Jerusalém está sozinha, porque as tribos do norte foram levadas como escravos para a Babilônia. Então, a queda de Jerusalém é profetizada pela Babilônia, e a queda da própria Babilônia também é profetizada em Isaías, quando Isaías fala que o rei persa, rei Ciro, iria destruir a Babilônia e permitir que Israel fosse restaurado, que os israelitas de Judá voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade de Jerusalém. E aí um tema bastante recorrente no livro de Isaías, principalmente na segunda parte de Isaías, é o remanescente de Israel. Então vamos estar vendo isso com calma nas próximas lições. E talvez o assunto de Isaías que mais é lido, que mais nos chama a atenção, é o capítulo 53, onde Isaías profetiza assim com brilhantismo a morte de Jesus na cruz, o quanto que o Messias iria sofrer pelos pecados da humanidade. Então, eu convido você a estar estudando o livro de Isaías. E a partir da próxima aula, então, vamos estar estudando os capítulos 1 em diante de Isaías. E eu espero que Deus possa trazer bênçãos na sua vida através do estudo e da leitura do livro de Isaías. Amém?